tarde a todos. Me chamo Aline Sagui, eu sou orientanda do professor Marcos Maia e da professora Sabrina Santos e estou aqui para apresentar uma pesquisa com rastreador ocular e mostrar um pouco mais sobre essa técnica para vocês. Então vamos lá. Bom, o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje se chama Rastreamento Ocular em Palavras Multimorfêmicas e foi o trabalho da minha conclusão de curso na graduação. Eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Linguística da UFRJ e o meu foco aqui com essa apresentação, com a apresentação desse trabalho, né, é de mostrar como que as pesquisas com o rastreador ocular podem contribuir para a educação básica e quais são as contribuições para a pesquisa em processamento morfológico da palavra. A intenção aqui é mostrar como que os dados qualitativos e quantitativos que o rastreador ocular, que essa técnica de rastreamento ocular entrega para a gente, pode contribuir para a gente pensar em novas abordagens, em novas metodologias para afetar individualmente e diretamente os alunos. Bom, então vamos lá. O objetivo dessa pesquisa foi de ver de que forma a transposição de letras afeta o processamento de vocábulos multimorfêmicos no português brasileiro, se a computação se dá por distribuição morfológica, ou seja, se nós desmembramos os afixos, se nós desmembramos uma palavra para conseguir entender o significado completo dela, se existem diferenças no processamento de prefixos, raízes e sufixos, e se existem as diferenças no processamento morfológico entre o ensino superior e o ensino fundamental. Nesse trabalho aqui do Reiner, de 2006, eles reportaram um experimento de rastreamento ocular com transposição de letras, onde a transposição de letras acontecia dentro de palavras completas, né? Não eram palavras multimorfêmicas. E eles encontraram uma perda para a leitura, isso é, um maior problema para o entendimento do significado da palavra, de 12% quando a transposição acontecia no meio da palavra, como nesse primeiro exemplo, de 26% quando acontecia no final da palavra, como nesse segundo exemplo, e de 36% quando aconteciam nas letras iniciais. E a gente queria ver se a gente também encontra essa diminuição, essa maior dificuldade no entendimento do significado quando a transposição ocorria dentro dos afixos, e não necessariamente pelo posicionamento da letra dentro da palavra, e sim pelo significado de cada afixo. Nesse trabalho de Dunia Bhatia, de 2014, também de rastreamento ocular com transposição, se utilizou de morfemas, a transposição acontecia tanto dentro quanto no meio, entre um morfema e outro, e eles conseguiram identificar, né, de separar os grupos, os participantes entre leitores mais lentos e leitores mais rápidos, que eu prefiro chamar como leitores mais proficientes e menos proficientes, porque eles tinham essa diferença no tempo de leitura, justamente porque eles estavam usando estratégias diferentes de leitura. E nesse artigo de Sagui, Maia e Santos, 2018, nós reportamos um experimento de rastreamento ocular com decisão lexical que foi realizado no ensino superior, que é o mesmo experimento que eu vou reportar aqui para vocês, fazendo um comparativo com o ensino superior e o ensino fundamental. E nós utilizamos palavras multimorfêmicas, como essas aqui abaixo, por exemplo, né, em que a gente tem uma palavra com um significado pleno, como vírus, mal, café, e a gente tem afixos para completar, para dar um significado a mais para essa palavra, como o prefixo ante, o sufixo dade e o prefixo e sufixo des e nado. E nesse trabalho, nós analisamos uma perda de 35% para a leitura, ou seja, uma maior dificuldade de entendimento de 35% quando a transposição acontecia na raiz e de 22% quando acontecia no sufixo e 24% quando acontecia no prefixo, o que mostra
diferença entre a carga que cada afixo realmente carrega, né? Então, no experimento em que fizemos, esperávamos encontrar que os leitores mais proficientes, ou seja, os leitores do ensino superior, devotariam maior atenção à raiz, o que dialoga com o que a gente viu nesse primeiro trabalho, né, do artigo de 2018, e o grupo do ensino fundamental, que seriam os leitores menos proficientes, apresentariam maiores tempos de fixação na área inicial da palavra. E a nossa hipótese era de que os afixos influenciam distintamente o processo da leitura devido às diferenças semânticas que cada tipo de morfema apresenta, o que também dialoga um pouco com a teoria com teorias como morfologia distribuída. Os nossos participantes foram 30 estudantes do ensino superior de ambos os sexos e 30 estudantes do ensino básico de ambos os sexos. Nossas variáveis independentes foram um tipo de morfema, que poderia ser prefixo, raiz ou sufixo, e o grupo de participantes, que podia ser o ensino superior ou o ensino fundamental. E as variáveis dependentes foram os tempos médios, totais médios de fixação na leitura das áreas relevantes, ou seja, dos afixos, e os índices de decisão lexical. Os materiais foram 24 palavras, com até 6 sílabas, sendo 2 sílabas de prefixo, 2 sílabas de raiz e 2 sílabas de sufixo, e 24 palavras distratoras também de 6 sílabas, com a transposição ocorrendo de forma aleatória. Como a gente pode ver aqui embaixo alguns exemplos das palavras que nós usamos. O procedimento foi realizado no Tobii TX300, que é esse aparelho aqui do lado, né, nessa imagem, e que ele tem esse sensor embaixo que registra o pouso ocular, ou seja, onde o meu olho está indo, né, no momento da leitura, o que eu estou vendo, onde exatamente eu estou fixando no momento em que eu estou vendo aquele estímulo que está sendo apresentado. A tarefa era de leitura automonitorada, ou seja, as pessoas tinham que ler e quando elas terminassem de ler, apertavam um botão para passar para essa segunda tela de sim ou não, como está aqui do lado, e elas deveriam olhar para o sim, caso reconhecessem a palavra, o vocábulo apresentado como uma palavra do português brasileiro, e olhar para o não, caso não identificassem como uma palavra do português brasileiro. Então, aqui eu vou mostrar um dos primeiros dados quantitativos que o rastreador ocular mostra para a gente, né? Que são os índices de resposta. Aqui poderia ser tanto índice de resposta positiva quanto negativa. A gente colocou aqui os índices de erros, que é o mais significativo para a gente. E aqui a gente consegue ver, como eu já havia mencionado antes, no ensino superior, uma perda muito grande no entendimento quando a transposição acontecia na raiz, né? E uma perda um pouco menor, tanto no prefixo quanto no sufixo. No caso, na raiz foi 35%, no prefixo e no sufixo foi 24% e 22%, respectivamente. E já no ensino fundamental, a gente vê uma grande perda tanto no prefixo quanto na raiz, e no sufixo uma perda diminuída, né? Não tem um índice tão grande assim de erros quando a transposição acontecia no sufixo. E isso dialoga muito com esse outro resultado que a gente tem, que é justamente o tempo de fixação. A gente vê que no ensino superior, que é a linha vermelha, um tempo de fixação muito elevado na raiz, o que mostra que quando a transposição acontecia na raiz, realmente gerava uma dificuldade maior para compreender o significado daquela palavra, daquele vocábulo. E já no ensino fundamental, que é essa linha azul, a gente vê uma desaderência, né? No prefixo, índices, o tempo relativamente alto de fixação, na raiz já diminui um pouco e no sufixo diminui ainda mais. Né? Então, esses são os dois tipos de dados quantitativos que a gente recebe quando faz essa técnica do rastreamento ocular. Mas existem outros resultados que são um pouco mais lúdicos, que é o que eu vou trazer aqui para vocês agora. Tipo o heatmap, que é o mapa de calor,
Aqui a gente vê, quando está mais vermelho, né, a gente vê uma fixação maior, né, onde a pessoa deu mais atenção. E nas áreas que estão mais esverdeadas são as áreas que tiveram um pouco menos de fixação. Então, a gente vê aqui no ensino fundamental uma área vermelha, né, a área com maior tempo de fixação, justamente ali no início, meio da palavra. E já no sufixo a gente vê que quase que não tem fixação. Já no ensino superior a gente consegue ver uma leitura um pouco mais uniforme, né? Todas as áreas têm alguma fixação, sendo a maior parte onde tem mais fixação, onde está ali mais vermelhinho, sendo justamente o centro, o meio da palavra, onde estaria a raiz. Então, com esse experimento, a gente conseguiu concluir que os leitores mais proficientes realmente fazem uma leitura mais estruturante, entendendo que a ideia principal da palavra não está no seu início e buscando identificar o morfema que possui a maior carga semântica. Já os leitores do grupo do ensino fundamental, eles realmente iniciam a leitura com engajamento e tendem a desaderir na região final. E isso dialoga lá com aquele primeiro gráfico, o primeiro gráfico que a gente viu da questão dos erros, nos índices de erro da decisão lexical, justamente como eles desaderem na região final, não tem como eles errarem tanto a decisão lexical na região final, porque eles não estão focando naquilo ali, eles não viram aquilo ali até o final. Bom, eu trouxe aqui mais alguns dados para vocês, para a gente ver melhor como que os heatmaps conseguem dizer coisas para a gente. Aqui tem esse exemplo do ensino fundamental, estou tentando botar de novo. A gente vê ali uma fixação muito alta no início e no meio da palavra, de novo, e nenhuma fixação no final, né, na parte do sufixo. E aqui no ensino superior, novamente, uma leitura um pouco mais fluida, um pouco mais uniforme, né? Focando um pouco mais em cada área do vocábulo, e a gente vê uma fixação um pouco maior bem ali no final, onde estava a transposição. Novamente, um foco muito grande no início da palavra e quase nenhuma no final. E aqui uma leitura, mais uma vez, mais uniforme, focando mais ali no centro e onde realmente estava a transposição. Novamente, uma fixação muito alta ali na parte inicial da palavra, pela parte do grupo do ensino fundamental. E esse último dado eu achei interessante trazer para a gente mostrar como que o rastreador ajuda a gente a individualizar as lacunas de cada participante, né? Então, as nossas considerações finais sobre a técnica do rastreamento ocular é justamente dela possibilitar o desenvolvimento de metodologias de ensino-aprendizagem sobre processos morfológicos e permitir identificar as dificuldades de modo mais qualitativo acerca dos níveis gramaticais, como o morfológico, né, atuando de modo mais humanístico no desenvolvimento das atividades pedagógicas. Ou seja, a gente consegue não só ver essa lacuna individual, como esse último exemplo que eu trouxe para vocês, de um aluno de ensino superior, supostamente um aluno mais proficiente, em que não chega até o final da palavra, ele não fez uma leitura mais estruturante, e consegue trabalhar, pensar em métodos para ajudar a lacuna individual desta pessoa, mas também nos possibilita ver como um todo, numa generalização, como que os leitores mais proficientes estão lendo e nos permitindo, assim, pensar em abordagens que levem essa estrutura, essa leitura mais estruturante que um leitor proficiente faz para os alunos menos proficientes, para os alunos do ensino básico. Então, a gente consegue ali, olha, esse aluno
tá aqui vendo, buscando qual é a área mais importante, com mais significado, para conseguir compreender melhor essa palavra. Então, agora a gente pode pensar em técnicas para mostrar para um aluno do ensino fundamental, do ensino básico, como ele deve buscar também essas áreas mais importantes, com mais significado, que vão trazer, de fato, o entendimento completo daquela palavra. Então é isso, gente. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Até a próxima.